Este é o Manhã Bandeirantes, onde você acompanha todas aquelas informações que mexem com o seu dia a dia. E uma informação que nos chamou a atenção aqui foi essa que eu há pouco destacava. Olha só, é o crescimento da chamada pornografia da vingança, que expõe vítimas, especialmente mulheres, à humilhação pública e gerando danos emocionais, consequências materiais e psicológicas para essas pessoas, até perda de emprego. O que significa isso? Significa que 1.600.000 mulheres podem ter tido fotos ou vídeos íntimos divulgados no ano passado. Para isso, nós vamos conversar com a Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é responsável por essa pesquisa e por esse número. Samira, bom dia. Por que cresceu tanto esse número? Bom dia, Sabino, Lupato, um prazer estar aqui com vocês. Acho que o nosso desafio é tentar entender por que cresceram tantos índices de violência contra a mulher. Agora, especificamente quando a gente fala dessa pornografia de vingança, eu acho que está muito relacionado ao uso que a população brasileira faz das redes sociais, do WhatsApp e desses instrumentos de modo geral. Então, tem uma pesquisa recente, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, que a gente tem mais de um smartphone por habitante no Brasil. E eu acho que com a pandemia isso se disseminou, todo mundo está nas redes, está todo mundo online. E, infelizmente, é muito comum que após, especialmente o fim de uma relação, muitas vezes para se vingar dessa mulher, namorados, ex-namorados e ex-parceiros de modo geral, acabem vazando essas imagens íntimas, embora essa não seja a única situação, isso acaba sendo utilizado como um instrumento de vingança. Vamos lembrar que essa é uma legislação que já está regulamentada no Brasil desde 2012, inclusive ficou conhecida como Lei Carolina Dickmann, porque eram fotos da Carolina Dickmann, a atriz global, que tinham sido vazadas na ocasião, mas com certeza de uns anos para cá, esse é um fenômeno que tem crescido e vale fazer um destaque aqui. Quando a gente olha o perfil dessa vítima, a gente tem uma prevalência entre vítimas de 16 a 24 anos, ou seja, a gente está falando também de um perfil de meninas e mulheres muito jovens, que muitas vezes confiam porque estão no âmbito de uma relação, acabam ali trocando uma foto íntima ou tiram uma foto íntima com um companheiro e depois isso acaba indo parar na internet. Samira, essa violência contra a mulher, ela já é punida de alguma forma? Existe lei da cadeia isso aí ou não? Dá sim. Especificamente sobre o vazamento de imagens e fotos íntimas, a gente tem essa legislação desde 2012 regulamentada no Brasil. E é muito curioso, porque quando a gente fala desses temas, é muito comum que as pessoas falem, e o problema é a legislação. Essa semana mesmo eu escutei o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo falando, atribuindo o crescimento da violência contra a mulher a um problema da legislação brasileira. E isso está equivocado, porque o Brasil tem um amplo arcabouço legal de proteção à mulher. Nós temos leis para punir. O nosso desafio tem sido investigar esses crimes, especialmente quando a gente está falando de crimes que envolvem o uso da internet, porque exige por parte das autoridades policiais um tipo de conhecimento muito específico que demanda novas habilidades diárias, que os policiais têm que estar constantemente em formação e se atualizando, porque, assim como o vazamento de imagens íntimas, que muitas vezes vão parar na dark web, em sites de pornografia, é um pouco a mesma lógica dos estelionatos que acontecem no mundo virtual, né? São crimes que não têm fronteira, que podem acontecer... Enfim, o autor dessa violência está num estado, a vítima está em outro. Tudo isso torna a investigação desse tipo de crime muito mais difícil. Então, embora a gente tenha uma legislação para punir esses crimes, na prática, muitas vezes, os autores não são punidos porque a gente tem uma dificuldade de investigar e produzir provas para poder punir esses autores.
Samira, agora, foi a primeira vez, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública faz uma pesquisa ampla sobre casos de assédio, abuso, violência contra a mulher. E pela primeira vez perguntaram sobre o vazamento de vídeos e fotos íntimas. O resultado assustou ou era já esperado? Sim, assustou porque especificamente sobre o vazamento dessas imagens íntimas, nós tivemos uma prevalência de 3,9% da população. Isso significa que 1,5 milhão de meninas e mulheres com 16 anos ou mais tiveram imagens íntimas vazadas em alguma rede social. E isso considerando o valor mínimo para margem de erro. Então, esse dado pode ser até maior. Nós estamos utilizando uma projeção bastante conservadora nesse caso. Então, esse é um número que choca, especialmente porque esse é um crime que, depois que essas imagens são vazadas, dificilmente você consegue tirar isso da internet. Então, essas meninas e mulheres, e ainda tão jovens, muito provavelmente estarão expostas para o resto da vida, porque você não tem como tirar isso do mundo online depois que essas imagens foram vazadas. E você também não sabe que tipo de utilização será dada para esse material, para esse conteúdo. Então, a gente faz o acompanhamento de diferentes delitos e violências que são registradas em delegacias de polícia todo ano no anuário, e essa é uma pesquisa de vitimização, que a gente busca compreender exatamente aquela subnotificação. Então, a quantidade de vítimas que nunca chegam a registrar um determinado delito ou um determinado crime, que a gente sabe que isso é muito comum. E então o número nos chocou. Pensar que 1,5 milhão de meninas e mulheres por ano têm imagens íntimas vazadas, dão ali um pouco uma dimensão do tamanho do problema que a gente tem pela frente, e mais do que isso, da necessidade que a gente tem de conscientização, né? Porque muitas vezes, quando essas mulheres elas estão numa relação íntima, elas nem imaginam que isso pode acontecer com elas. Então, é esse desafio, especialmente para essas gerações mais novas, que já crescem com iPad, smartphone na mão, que crescem nesse mundo online, para elas entenderem esses limites da exposição e o quanto isso é algo que pode afetá-las para o resto da vida. E eu acho que, principalmente, isso que a senhora comentava agora, às vezes, mais um daqueles crimes que passa na cabeça, não vai acontecer comigo, né? Comigo não aconteceria. É ali no momento de amor, paixão, acaba fazendo, e depois, até por isso que se chama de pornografia de vingança. Exatamente. A verdade é que ninguém nunca pensa que vai ser vítima de algo assim, especialmente quando o agressor é alguém do seu círculo íntimo, né, com quem você tem uma relação afetiva de algum modo. Então, na prática, assim como nenhuma mulher inicia uma relação imaginando que vai apanhar de um companheiro, nenhuma menina ou mulher acha que vai ter ali uma foto íntima vazada. Então, é isso que torna o enfrentamento a esse tipo de violência tão, tão difícil. Primeiro, porque é uma violência ainda que não atinja fisicamente essa mulher. E isso é muito grave. A gente tem casos, por exemplo, de adolescentes que tentaram tirar a própria vida ou que tiraram a própria vida com 16, 17 anos no ensino médio, porque tiveram suas imagens íntimas vazadas, porque isso se disseminou ali em grupos dentro da escola. Então, a gente precisa olhar para esse tema com seriedade, né? E aí eu acho que tanto mulheres e meninas, eu estou falando meninas porque acho que essa prevalência de meninas de 16, 17 anos, que é o período que ainda está na escola, que você não reflete muito sobre isso, mas é um momento ali muitas vezes, de iniciação sexual, começa a namorar, tira fotos com o namoradinho. Para os meninos, esse tipo de exposição normalmente não tem tanto impacto na vida pessoal, mas para as meninas, muitas vezes isso gera uma série de preconceitos. A menina fica mal falada na escola, ela fica complexada porque estão falando do corpo dela. Então, é importante, quem está aqui nos ouvindo, especialmente pais, tios, enfim, todo mundo que tem aí adolescentes em casa, que falem sobre isso, porque hoje ficou muito comum a gente expor nossa vida na rede social, né? Você tá ali, você vê adolescente postando no Instagram, fazendo live, TikTok, redes de modo geral.
Então, tomar cuidado com esse tipo de prática, mesmo que você esteja numa relação que aparentemente é muito legal, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, o autor da violência, ele ficou bravo com você, ele se sentiu, enfim, você terminou, seja lá o que for. Se essa pessoa passou para frente aquela imagem, mesmo que ela se arrependa depois, muitas vezes é difícil você mudar essa trajetória e você tirar isso do mundo online. Essa ajuda às mulheres que são vítimas desse tipo de violência, ela vem da polícia, mas eu fico pensando que muitas mulheres podem se sentir constrangidas por fazer esse tipo de denúncia. Existe um local especial, existe uma delegacia da mulher em que as mulheres podem ser atendidas por mulheres? Sim, tanto pensando atendimento geral por parte do Estado, delegacias da mulher e delegacias comuns também têm que fazer o atendimento desse tipo de delito. Caso você fique sabendo que uma mulher foi vítima desse tipo de exposição, você pode denunciar isso no Disque 180, o Ligue 180 é um Disque Denúncia do Ministério das Mulheres, e a gente tem também muitas organizações sem fins lucrativos, que fazem o acolhimento de mulheres que sofreram alguma forma de violência, inclusive online, e que podem ajudar, tanto com uma ajuda de atendimento psicológico, psicoterápico, quanto com uma orientação jurídica. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma organização que atende em âmbito nacional, que é a Justiceiras. Justiceiras é uma ONG que conta com voluntárias no Brasil inteiro. Quem é a diretora e lidera esse projeto, né, que fundou essa organização, é a doutora Gabriela Mansur, que foi promotora do Ministério Público do Estado de São Paulo por muito tempo. Ela é uma advogada que defende mulheres, e o Justiceiras é uma organização que atende mulheres no país todo. Então, você não se sente confortável para buscar uma autoridade policial, você não está certa de que você quer denunciar, mas você quer uma orientação jurídica ou quer conversar com uma psicóloga sobre isso, procura os Justiceiras, eles estão no Instagram, tem site, tem lá um 0800 de atender. O Me Too também faz isso, que é uma organização que atende vítimas de violência e assédio sexual, que tem um 0800. Então, são organizações sem fins lucrativos que também fazem esse acolhimento e podem ajudar tanto essa mulher que sofreu essa violência, ou alguma amiga que ficou sabendo que aquelas imagens foram vazadas e não sabe muito bem como lidar com a situação, pode procurar uma organização sem fins lucrativos, porque, enfim, ela não vai ter custo nenhum e ela pode se informar sobre como proceder na cidade em que ela reside e se é o caso ou não de levar isso para a polícia. Muitas vezes, quem está sofrendo uma situação como essa não quer envolver a polícia, né? Então, fica aí a dica também de organizações sociais que fazem esse atendimento. A prática é crime por lei há mais de 10 anos aqui no Brasil, né? Você vazar a intimidade de alguém com imagens. Só que, infelizmente, a gente ainda escuta muito do que a senhora até chegou a comentar, né? Mas a partir do momento que uma pessoa me mandou a intimidade dela, esse material está na minha mão e eu faço o que eu quiser. Infelizmente, ainda tem muita gente que pensa assim. Queria que a senhora explicasse, então, o que essa lei diz e o porquê que você não pode vazar a intimidade de ninguém, mesmo que esteja no seu WhatsApp, no seu celular. Essa é uma ótima pergunta, porque não só o compartilhamento, né, o vazamento dessas imagens de conteúdo íntimo é um crime, mas também compartilhar esse material também pode ser enquadrado como um crime. Então, é importante que quem está nos ouvindo fique alerta a isso, porque eu tenho a impressão que muitas vezes as pessoas passam para frente sem refletir muito sobre, e pensam que não tem nenhuma responsabilidade, afinal, não foram elas que colocaram aquele conteúdo ali. Mas é uma prática criminosa, tanto o vazamento quanto o compartilhamento de imagens de foro íntimo. Então, você recebeu um conteúdo dessa natureza e você sabe, você conhece a pessoa, você sabe que é de alguém, né, que não consentiu quanto ao compartilhamento daquelas imagens, não compartilhe, procure a pessoa ou procure algum responsável por essa pessoa se for uma jovem menor de idade, mas não passe esse conteúdo para frente, porque isso é crime, e eu acho que o nosso desafio agora é fazer valer a lei, né? Então, como é que a gente faz com que essa legislação que existe há 13 anos, ela tome forma e seja capaz de
punir os autores de violência. Eu sempre acho que assim, a gente não muda comportamento só com lei, né? Então, acho que a lei que criminaliza esse tipo de prática, ela é importante, mas o mais importante é a prevenção, né? Então, é a conscientização. A gente está nesse espaço aqui fazendo esse debate, já é uma forma de conscientizar quem está nos ouvindo, para que não passe para frente esse tipo de conteúdo, que ele é muito danoso e provoca uma série de traumas nas vítimas que são incalculáveis. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno. Eu queria que a senhora comentasse um outro recorte que é assustador, chocante dessa pesquisa. 37,5% das mulheres de 16 anos ou mais disseram que sofreram violência física, sexual ou psicológica nos últimos 12 meses. Isso corresponde a mais de 21 milhões de mulheres. É muita coisa, né? 1 em cada 3, né? Exato. 1 em cada 3 mulheres sofreu violência nos últimos 12 meses. Eu preciso admitir que esse é um dado que nos surpreendeu, porque teve um crescimento de 8 pontos em relação à pesquisa de 2023 e de 9 pontos em relação à pesquisa de 2017. A gente faz essa pesquisa desde 2017, bianualmente. Então, a gente tem uma série histórica de 5 pesquisas para comparar. Então, a gente tem um crescimento que a gente tem atribuído a diferentes fatores, né? Por um lado, a gente precisa reconhecer que mulheres estão mais encorajadas a falar sobre o assunto, e o fato da gente ter um alargamento da proteção legal com a tipificação de novos crimes faz com que condutas que historicamente foram naturalizadas passem a ser reconhecidas como crime, que é o caso da violência psicológica, por exemplo, né? Então, a gente tem em 2021 a tipificação da violência psicológica como um tipo penal, como um ato criminoso. Então, isso faz com que muitas mulheres que eram vítimas de ofensas reiteradas, xingamentos e humilhações, passem a perceber que aquilo não é normal, que aquilo não é natural e que aquilo é um crime. Mas eu acho que vale o destaque aqui de que a gente teve um crescimento bastante acentuado de formas agudas de violência que são fatores preditivos para o feminicídio, que são as agressões físicas, a tentativa de estrangulamento, o espancamento. Então, essa semana mesmo a gente viu imagens chocantes de uma mulher num mercado aqui na Santa Cecília, região central de São Paulo, que começa a ser espancada dentro do mercado por um homem que aparentemente era companheiro dela, né? O homem foi preso em flagrante. Então, a gente normalmente, como isso acontece no âmbito doméstico, muitas vezes a gente não tem noção da dimensão do que isso significa. Mas me parece que a pesquisa é um alerta e ela, de algum modo, reflete um pouco do que a gente tem visto nos indicadores que chegam até as autoridades policiais. Então, o Brasil vem de 10 anos de crescimento dos feminicídios. No último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a gente mostrou um crescimento de todas as modalidades de violência que acontecem no âmbito doméstico, não só contra mulheres, mas também contra crianças. Então, isso revela que a gente, de fato, está diante de uma violência que tem se acentuado e que tem muita relação, gente, com o desfinanciamento de políticas de proteção à mulher, né? Que infelizmente não vêm sendo priorizadas. Agora é mês de março. Se a gente olhar para o Congresso, para as assembleias legislativas, a gente vai ver um monte de parlamentares fazendo discursos bonitos, falando da importância de proteger as mulheres, de respeitar as mulheres, mas na prática, quando senta-se ali na cadeira, quem tem o poder de mando, o poder da caneta, muitas vezes não direciona orçamento para essas políticas. E sem orçamento não tem milagre. Se a gente não tiver recursos humanos e financeiros na ponta para acolher as mulheres que mais precisam, a gente vai continuar ano a ano discutindo aqui o crescimento desses indicadores. Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, muito obrigado pela participação aqui conosco. Bom dia para a senhora. Obrigado. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Até.